Oi, pessoal, tudo bem? Nas nossas duas últimas aulas, a gente analisou sistemas de 1 grau de liberdade em vibração livre, sem amortecimento. Para esses sistemas, a gente derivou a equação do movimento e achou a solução da equação do movimento, que a gente também chama de resposta do sistema. E a partir disso, a gente analisou esses sistemas vibratórios. Na aula de hoje, a gente vai continuar olhando para sistemas de 1 grau de liberdade em vibração livre, isso é, sem nenhuma força externa atuando nesse sistema, mas com a adição de amortecimento. Então, para isso, a gente vai derivar as equações do movimento e vai também resolver essa equação do movimento. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser o seguinte: a gente vai definir o que é amortecimento viscoso. Depois a gente vai deduzir a equação do movimento para um sistema com amortecimento viscoso, vai falar do conceito de amortecimento crítico, que é um conceito bastante importante nesse caso, e por fim a gente vai falar do decremento logarítmico. Bom, amortecimento. A gente viu anteriormente nas nossas primeiras aulas que um sistema vibratório necessariamente vai ter que ter um elemento de inércia, que no caso pode ser uma massa, um momento polar de inércia, é aquilo que guarda energia cinética. Ele tem que ter uma força restitutiva, que pode ser gerada por uma mola, que pode ser gerada pela ação da gravidade, por uma pressão e assim por diante, que guarda dentro dela energia potencial, e pode ter ainda um elemento dissipativo que joga a energia do sistema fora, dissipa a energia do sistema. Então hoje a gente vai dar uma olhada nesse elemento dissipativo, a gente vai agregar no nosso sistema vibratório esse elemento. Bom, existem muitos tipos de formas de amortecimento, mecanismos de amortecimento, né? Mas de forma geral a gente pode classificar esse amortecimento em 3 grandes famílias. A gente tem aí aquilo que a gente chama de amortecimento de Coulomb, que é o amortecimento gerado pelo atrito, por exemplo. Quando a gente tem 2 superfícies em contato direto, essa energia cinética com as velocidades relativas dessas superfícies, ela é transformada em calor, e isso é o que a gente chama de atrito de Coulomb. Ou seja, essa energia é transformada em calor e ela sai do sistema, ela foge, ela não retorna para o sistema. Outro tipo de amortecimento parecido é o que a gente chama de amortecimento interno ou amortecimento esterético, que é um amortecimento que acontece dentro da estrutura do sistema. Vocês imaginem, por exemplo, uma viga engastada numa das paredes com uma massa numa das extremidades, como muitos problemas que a gente já viu aí nas aulas passadas. Então esse sistema ele vai vibrar, significa que essa viga vai se deformar, e ao deformar, essa viga sofre deslizamento dos planos cristalinos internos, e esse deslizamento gera atrito e, por sua vez, dissipa a energia cinética na forma de calor. Então isso é o que a gente chama de amortecimento esterético. Existe ainda uma terceira forma de amortecimento muito comum, que é o que a gente chama de amortecimento viscoso, que está sempre associado à interação de um corpo rígido, de uma superfície rígida, com uma camada fluidodinâmica. A gente vai olhar com mais detalhes esse amortecimento viscoso. A forma talvez mais comum de um amortecimento viscoso é o amortecedor automotivo, que a gente encontra nos nossos veículos no dia a dia. Sempre que a gente tem deslizamento de superfícies com interface de um filme de óleo, por exemplo, a gente tem uma camada limite cisalhante e isso gera dissipação de energia. Isso pode ser visto como um amortecimento viscoso. Outros lugares onde a gente encontra amortecimento viscoso, mancal, rolamento, esse tipo de estrutura. Bom, vamos dar uma olhada do ponto de vista matemático, como que a gente pode representar esse amortecimento viscoso. Então vamos recapitular o que a gente tem no caso de uma mola, né? Então a gente tem uma mola regida pela lei de Hooke, de tal maneira que se a gente aplica uma força sobre essa mola para distender essa mola vai fazer uma força contrária, de igual intensidade, mas de sentido contrário, e essa força ela vai ser sempre proporcional ao deslocamento dessa mola, né? A gente pode acabar
com essa proporcionalidade inserindo uma constante, de tal maneira que a gente tem a lei de Hooke aí. Então a força é igual ao deslocamento vezes a constante de rigidez da mola. Então, em resumo, a gente sabe que no caso da mola, a força de reação de uma mola dessa é proporcional ao quanto essa mola se deformou. Já no caso de um amortecedor viscoso, que é o que a gente está vendo, se a gente aplica uma força para distender esse amortecedor viscoso, o amortecedor vai criar uma força no sentido contrário, e essa força criada pelo amortecedor, ela vai ser proporcional não ao deslocamento do amortecedor, mas sim à velocidade com a qual a gente aplica essa força. Novamente, a gente pode acabar com essa proporcionalidade e transformar isso numa igualdade quando a gente tem a constante de amortecimento viscoso. Então, a grande diferença entre as reações de uma mola e de um amortecedor é que a força de reação de uma mola é proporcional ao deslocamento da mola, a deformação da mola, que é o que rege a lei de Hooke, e no caso de um amortecedor, essa força de reação é proporcional à velocidade com a qual a gente aplica essa força. Para quem já brincou com um amortecedor de automóvel, que se ele está completamente distendido e a gente quer comprimi-lo, a gente consegue fazer isso aplicando uma força nas extremidades. Mas se a gente aplica essa força muito rapidamente, esse amortecedor trava. Se a gente aplica essa força vagarosamente, a gente consegue comprimir o amortecedor. O mesmo acontece quando a gente tenta distendê-lo, né? Se a gente aplica uma força axial de distensão, se essa força for aplicada com uma velocidade muito grande, ele trava, a gente não consegue distendê-lo. Se por outro lado a gente aplica uma força vagarosamente, a gente consegue ir distendendo esse amortecedor. Então a gente consegue perceber que nesse caso, o amortecedor de um automóvel é um amortecedor viscoso, porque ele é proporcional à velocidade. A força de reação do amortecedor é proporcional à velocidade. Então vamos tentar achar a equação do movimento para o nosso sisteminha massa-mola, e agora esse sisteminha passa a ter um amortecedor também, que representa o amortecimento viscoso, cuja constante de amortecimento viscoso é dada por C. Né? Anteriormente a gente não tinha esse amortecedor, a gente só tinha um sistema massa-mola, porque era um sistema não amortecido. Agora a gente passa a ter um amortecedor. Bom, se a gente quiser deduzir a equação do movimento desse sistema, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. E, para tanto, a gente cria um diagrama de corpo livre desse sistema em que a gente substitui todos os apoios físicos, ou seja, a mola e o amortecedor, pelas forças que eles realizam em cima dessa massa. Então a gente vê todas as forças que estão atuando nessa massa e a gente assume que essa massa está se propagando no sentido positivo de x, ela está indo para cima. Né? Então, se ela está indo para cima, vai existir aquilo que a gente chama de força inercial, massa vezes aceleração, no sentido positivo de x, portanto positiva. E em reação a esse movimento que essa massa está sofrendo, indo para cima, vão surgir duas forças. A primeira delas é a força de reação da mola, que é proporcional ao deslocamento, portanto kx, e ela é negativa, ela está apontando para baixo no sentido negativo de x. E vai surgir também uma força de reação do amortecedor, que vai ser proporcional à velocidade com a qual essa massa está indo para cima. Né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, se a gente fizer o somatório de todas as forças atuando na direção x, a gente vai ter a massa vezes a aceleração que está atuando nesse sistema. Ajustando essa equação, a gente chega, então, na equação do movimento para um sistema de 1 grau de liberdade com amortecimento viscoso e em vibração livre. Novamente, a gente sabe que esse sistema está em vibração livre porque não aparece nessa equação nenhuma outra função do tempo além de x e suas derivadas. Se aparecesse uma outra função, a gente poderia chamar isso de força, e normalmente essa função a gente deixa ela no lado direito da equação, onde tem o zero. Então essa equação é uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, porque as únicas derivadas são em função do tempo, e homogênea, porque não existe nenhuma força atuando nesse sistema. Então vamos resolver essa equação.
A gente já viu lá na última aula, a partir da teoria das equações diferenciais, que a solução de uma equação diferencial homogênea como essa é dada por essa relação, por essa fórmula aqui, né? Como essa equação aqui é uma equação de segunda ordem, n, no caso aqui, é 2. Então, expandindo essa equação, a gente tem o seguinte, a gente vai ter essa equação aqui, que tem 4 incógnitas, são 4 constantes que a gente precisa determinar, S1, S2, C1 e C2. É muito idêntico àquilo que a gente obteve por um sistema não amortecido na última aula, né? Bom, vamos começar a determinar S1 e S2. Para tanto, a gente reescreve essa equação diferencial na forma polinomial. A gente substitui essas derivadas, todos os x's aqui, por s's. Então, se a gente tem uma derivada segunda de x em relação ao tempo, a gente substitui isso por s ao quadrado. Se a gente tem x derivado uma vez em relação ao tempo, a gente substitui por s elevado a 1, ou simplesmente s. E quando a gente tem simplesmente x, a gente tem aqui uma derivada de grau zero, portanto, a gente substitui por s elevado a zero, que é igual a 1. Então, a gente tem um polinômio característico dessa equação diferencial homogênea. E a gente consegue determinar esses s's que estão dentro da solução dessa equação diferencial, achando as raízes desse polinômio. Ora, isso é um polinômio de grau 2, então ele vai ter duas raízes que satisfazem essa equação aqui, que a gente pode determinar através de Bhaskara. Então as raízes estão aí, S1 e S2, a única diferença entre elas é esse mais e esse menos aqui. O mais está associado à raiz S1 e o menos está associado à raiz S2. Nosso próximo passo aqui é substituir essas raízes dentro dessa equação, que é a solução dessa equação diferencial. Então vamos substituir, e aí a gente passa a ter uma equação já escrita de uma maneira mais explícita, né? A gente já substituiu as raízes s aqui dentro. Falta ainda a gente determinar as constantes C1 e C2, que a gente consegue determinar através das condições iniciais do sistema, como a gente já viu no caso de um sistema não amortecido. Mas antes de achar C1 e C2, tem algumas coisas interessantes que a gente pode discutir em relação a essa equação. A primeira delas é o seguinte: se o meu C, que é a constante de amortecimento viscoso, for igual a zero, significa que o meu sistema é não amortecido, né? Não existe amortecimento. Então, se isso daqui for zero, essa equação aqui, essa solução, é exatamente igual à solução da equação de um sistema não amortecido, que é aquilo que a gente viu na última aula. Outra coisa interessante aqui nessa solução é o seguinte: dependendo do valor que a gente tem para o radical dessa equação, o radical é tudo aquilo que está dentro da raiz quadrada, que é a potência dessa base e aqui. Então, dependendo do valor que está aqui dentro, a gente vai ter comportamentos distintos. Se por acaso esse valor que está dentro da raiz quadrada que for um valor negativo, essa raiz quadrada, tanto essa quanto essa outra raiz quadrada, vão ser raízes quadradas de um número negativo. Isso significa que a gente vai ter no expoente dessa base e um número complexo. E isso significa também, pela relação de Euler, que esse expoente de um número complexo vai ser um movimento harmônico. Essa função vai descrever um movimento harmônico, porque se eu tenho e elevado a um número complexo, e elevado a i, a parte imaginária de um número complexo, multiplicando alguma coisa, eu tenho então uma função seno e cosseno. Essa é a relação de Euler que a gente viu na última aula. Portanto, se esse radical aqui for negativo, essa resposta, essa solução da equação do movimento do sistema vai ser uma resposta oscilatória, harmônica. Ela vai ser regida por um movimento harmônico. Por outro lado, se esse radical for positivo, não vai aparecer um número complexo aqui na potência do E, né? E, portanto, a resposta do sistema não vai oscilar, esse sistema não vai vibrar.
Então a gente diz que o sistema só vibra se esse cara aqui for negativo, porque a raiz quadrada de um número negativo vai aparecer um i aqui, e e elevado a i multiplicando alguma coisa é um movimento harmônico. Então, a partir de agora, a gente vai tentar determinar qual é o valor de C, dessa constante de amortecimento viscoso, a partir do qual esse radical que está dentro dessa raiz quadrada se torna um número positivo. E esse valor de C, a partir do qual esse radical se torna um valor positivo, é aquilo que a gente chama de amortecimento crítico, CC. Para a gente achar esse amortecimento crítico, a gente iguala aquele radical a zero. E aí a gente consegue isolar esse CC, e esse CC vai ser justamente o valor de C para o qual aquele radical se torna positivo. Então, trabalhando com isso, isolando o CC, a gente chega nas seguintes relações para o amortecimento crítico. Ele vai depender da massa e das características internas do sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um valor maior do que isso aqui, o meu sistema não vai oscilar. Se for menor do que isso aqui, o meu sistema oscila. Essa, então, é a definição de amortecimento crítico de um sistema. Então, um outro conceito importante é o conceito de fator de amortecimento. Fator de amortecimento é a relação entre o valor do amortecimento viscoso, da constante de amortecimento viscoso, e o amortecimento crítico do sistema, que a gente já definiu o que é. Então é uma porcentagem, ele me diz o quão distante essa constante de amortecimento está do amortecimento crítico, está daquele valor que eu preciso para transformar um sistema oscilatório em um sistema que não oscila. Bom, lembrando que o meu amortecimento crítico é dado por essa relação aqui, a gente pode reescrever esse termo C dividido por 2m em termos de fator de amortecimento xi. Então eu vou ter ômega-n vezes xi. Então, se eu substituir todos esses termos C dividido por 2m que aparecem aqui em cima, a gente chega na seguinte equação, que é exatamente igual à de cima, só que está escrito em termos de fator de amortecimento. Simplificando essa equação, a gente vê que aparece aqui um menos xi multiplicando tudo, a gente consegue isolá-lo nos dois termos, e a gente tem aqui, portanto, a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade, a solução da equação de um sistema de 1 grau de liberdade, em vibração livre com amortecimento viscoso. Então essa é a solução da minha equação do movimento quando o meu sistema é amortecido viscosamente, né? Bom, essa equação ela pode ser ainda bastante modificada, dependendo do valor que a gente tem para o xi aqui dentro. Para começar, se o meu xi for igual a zero e eu substituo o zero aqui dentro, eu tenho exatamente a solução da equação de movimento de um sistema em vibração livre não amortecido, que é o que a gente viu nas últimas aulas. Se o meu xi tiver entre 0 e 1, o resultado desse radical aqui vai ser a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, vai aparecer um i, a unidade complexa, na potência dessa base e aqui, dessas duas bases e's. Isso significa que a resposta do meu sistema, a solução da equação do movimento, vai ser uma solução oscilatória, porque vai aparecer um seno e um cosseno, vai ser um movimento harmônico. E eu tenho aí ainda uma outra possibilidade, que é quando o meu xi for igual a 1. Então, quando o xi é igual a 1, eu já percebo que isso daqui vai ser um número positivo de novo e o meu sistema não vai oscilar. A gente diz que o meu sistema é criticamente amortecido. Quando o xi estiver entre 0 e 1, a gente diz que o sistema é subamortecido. Quando o xi é igual a 0, naturalmente ele é não amortecido. E a gente ainda tem o caso em que o xi é maior do que 1. Nesse caso, o nosso sistema é superamortecido. Então, daqui para frente, a gente vai olhar caso a caso, vai tentar simplificar essa equação para cada um desses 3 últimos casos aqui e vai analisar dinamicamente o meu sistema massa-mola-amortecedor para cada um desses casos. Bom, vamos começar então para quando o meu sistema for subamortecido, ou seja, o meu xi está variando entre 0 e 1. Bom, nesse caso a gente consegue simplificar essa equação bastante, né? A gente pode reescrever
sabendo que isso daqui vai ser um número negativo, a gente escreve isso em termos de I e aplica a relação de Euler e chega nessa equação, que é a solução da equação do movimento para um sistema amortecido. A gente ainda precisa achar as constantes C1 e C2, e a gente consegue determinar C1 e C2 a partir das condições iniciais do sistema. Vamos supor que a gente conheça a posição do sistema no tempo t igual a zero, dada por x0, e a velocidade do sistema no tempo t igual a zero, dado por velocidade inicial. Bom, aplicando essas duas condições nessa equação, a gente consegue determinar C1 e C2. E aí a gente tem a resposta do sistema amortecido em vibração livre, quando o Xi estiver entre 0 e 1. Chegando nessa resposta, a gente sabe que ela representa um movimento harmônico, né? E a gente sabe que o movimento harmônico pode ser representado tanto por um cosseno mais um seno, ou por um seno só, ou um cosseno só, desde que eles tenham uma fase. A gente já discutiu isso na aula passada. Então a gente pode reescrever essa equação, que é a resposta do sistema amortecido, dessa maneira aqui. A gente sabe que esse x0 vai ser simplesmente o C1 ao quadrado, mais o C2, raiz quadrada disso tudo, e esse φ é a fase inicial do meu sistema, que pode ser obtida por essa relação aqui. É exatamente igual àquilo que a gente viu na aula passada. Outra coisa interessante nessas equações aqui é que aparece sempre esse termo dentro da equação. Se a gente for olhar tanto essa equação quanto essa equação e se perguntar qual é a frequência que esse sistema está vibrando, a gente chega à conclusão que a frequência não é mais ômega-n, que era a frequência natural do sistema, mas sim ômega-n multiplicando raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado. Essa vai ser a frequência com a qual o sistema está vibrando. É o que está dentro das funções cosseno, seno e aqui dentro da função cosseno também, né? Então a gente começa a definir aqui um novo conceito, que é o conceito de frequência natural amortecida do sistema. Frequência natural amortecida do sistema, ela é bastante parecida com a frequência natural do sistema. Ela é a frequência que um sistema subamortecido vai vibrar quando a gente tira ele da posição de equilíbrio. Ela é análoga à frequência natural do sistema. No caso de um sistema não amortecido, que é o que a gente viu nas últimas aulas, se a gente tira esse sistema do equilíbrio e bota ele em vibração, a frequência com a qual ele vibra é a frequência natural, que nada mais é do que a raiz quadrada da rigidez sobre a massa. No caso de um sistema amortecido, que é o que a gente está vendo, essa frequência com a qual ele vai vibrar, que pode ser obtida através da frequência natural não amortecida, multiplicando pela raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado. Ela é próxima da frequência natural amortecida. Obviamente vai depender do valor de xi. Se ele for muito perto de um sistema criticamente amortecido, essa diferença vai ser bastante grande. Bom, substituindo então a frequência natural amortecida dentro das minhas equações originais, a gente chega numa forma bastante explícita da solução da equação do movimento para um sistema subamortecido. Então aqui as duas soluções. Essas duas são análogas, né? Eu só estou escrevendo essa solução utilizando só um cosseno e uma fase. Elas são análogas, são a mesma solução. Bom, tendo essa solução que a gente viu, vamos tentar aplicar essa solução para ver o que acontece num sistema massa-mola amortecedor. Notem, pessoal, que esse sisteminha aqui aparece só uma mola, né? Não aparece o amortecedor, mas ele é um sistema amortecido viscosamente. É só uma limitação técnica de conseguir desenhar esse amortecedor aqui. Muito bem, esse é um sistema amortecido, subamortecido, e eu estou colocando aqui um fator de amortecimento igual a 0,2. Para esse sistema aqui, eu tenho as seguintes condições iniciais. Deslocamento inicial igual a x0, que aparece aqui. Então eu tirei a massa da posição de equilíbrio, levantei até x0 e soltei esse sistema, de tal maneira que a velocidade inicial é igual a zero, ele parte de zero. Vamos ver o que acontece para esse sistema
subamortecido quando eu solto ele. A gente percebe claramente que ele oscila, ou seja, ele passa pela posição de equilíbrio dele. Ele desce, atravessa a posição de equilíbrio, sobe e faz isso algumas vezes até a vibração morrer por completo, né? Mas ele oscila, ele passa pela posição de equilíbrio, ele dá algumas osciladas. A gente vê também que existe aqui um decaimento dessa oscilação que surge por conta do amortecimento, né? Esse decaimento que a gente vê na linha achurada é o que a gente chama de envelope de amortecimento do meu sistema. Ele aparece na nossa solução que a gente viu anteriormente através desse termo aqui, ó, né? Esse termo aqui é o que a gente chama de envelope de amortecimento. Se a gente multiplica esse termo pela amplitude de oscilação desse sistema, a gente tem exatamente essa curvinha aqui. Se a gente aumenta o valor de Xi, essa curva tende a ser mais acentuada, ou seja, ele decai mais rápido. Se a gente diminui o valor de Xi, ele oscila por mais tempo, né? Ela cai mais lentamente. Vamos dar uma olhada para esse mesmo sistema subamortecido com fator de amortecimento de 0,2. Vamos pensar agora que as minhas condições iniciais são um pouco diferentes. A gente tem um deslocamento nulo no tempo t igual a zero, ele está na posição de equilíbrio, paradinho, e ele recebe uma pancada que confere a esse cara uma velocidade inicial no sentido positivo de x. Vamos ver como que é a resposta desse sistema a partir daquelas equações que a gente acabou de deduzir. Então esse sistema sobe, sai da posição de equilíbrio, porque ele recebe a pancada e oscila e decai, e depois de um tempo ele para, né? Porque o amortecimento acabou dissipando toda a energia interna que esse sistema tinha. E por último, a gente tem aqui o mesmo sistema com amortecimento, com fator de amortecimento de 0,2, e agora as minhas condições iniciais são as seguintes. Eu tenho um deslocamento inicial x0 para esse sistema, ele está deslocado, e além disso eu aplico uma velocidade no sentido positivo de x igual a x.0 para cima. Vamos ver como que esse cara reage. Então ele sobe um pouco e começa a cair. Ele é amortecido. Bom, vamos olhar agora alguns exemplos na prática de sistemas subamortecidos, com amortecimento viscoso. Talvez o mais óbvio seja um automóvel, né? Um automóvel, como a gente falou, ele tem 4 amortecedores viscosos. Se a gente representar esse automóvel como um sistema de 1 grau de liberdade, a gente teria que achar os amortecedores equivalentes para esses 4 amortecedores em paralelo e as molas equivalentes, e isso é, na verdade, um sistema que tem amortecimento viscoso. Para um automóvel, para vocês terem ideia, o fator de amortecimento está entre 0,5 e 0,7. Outro exemplo de um sistema subamortecido é um pêndulo vibrando, um pêndulo simples, em que em torno dele vai existir ar, né? Esse atrito causado pelo ar em torno dele possui uma característica de amortecimento viscoso. Então, se a gente tira ele da posição de equilíbrio e deixa ele vibrando, depois de um certo tempo ele para por conta de um amortecimento viscoso. Vamos dar uma olhada agora, então, para sistemas criticamente amortecidos, ou seja, sistemas em que o fator de amortecimento é igual a 1. A gente já deduziu a equação, a solução da equação do movimento, mas vamos simplificá-la para esse tipo de sistema. Então, a gente já tem essa equação, né? Vamos tentar achar C1 e C2 a partir das condições iniciais do meu sistema. Então, aplicando as condições iniciais e substituindo Xi por 1, a gente chega nessa equação simplificada aqui. Agora, se a gente olhar essa equação simplificada, a gente percebe que não existe nenhum E, exceto esse E aqui, elevado a I multiplicando alguma coisa. Isso significa que essa resposta aqui, essa solução para a equação do movimento, ela é uma equação não oscilatória, ela é uma solução exponencial. Portanto, um sistema que tem Xi igual a 1, fator de amortecimento igual a 1, ele não oscila. Vamos dar uma olhada como que um sistema como esse se comporta.
Então eu tenho lá o meu sisteminha, massa, mola, amortecedor, e nesse caso aqui as condições iniciais são as seguintes: eu só tenho o deslocamento inicial. Então eu peguei esse cara da posição de equilíbrio, trouxe ele até uma certa altura, igual a x0, e soltei. A gente viu que a resposta desse sistema é não oscilatória. Então vamos ver como que esse cara se comporta. Então botei na posição inicial e soltei. Então o que acontece aqui é que esse cara desce e ele volta para a posição de equilíbrio muito rapidamente, mas ele não chega a oscilar. A gente não vê esse cara passando pela origem, né? Ele desce e para na posição de equilíbrio. Outra coisa interessante é que, observando aqui que na condição inicial eu não tenho nenhuma velocidade, ele parte de zero. De tal forma que se eu der um zoom aqui nesse pontinho e fizer uma derivada exatamente em t igual a zero, eu preciso encontrar uma reta passando por aqui. Isso significa que a velocidade de fato é igual a zero. Alguns exemplos de sistemas criticamente amortecidos. Primeiro, um contagiros de um automóvel, por exemplo. Quando essa seta ela gira para uma determinada rotação e a gente desliga, a gente corta o motor, ela volta vagarosamente, mas ela não chega a oscilar, né? Uma característica interessante de um sistema criticamente amortecido é que ele é um sistema que não oscila, mas ele é o sistema que volta mais rapidamente para a posição de equilíbrio do sistema. Um outro exemplo bastante comum de um sistema criticamente amortecido é o sistema de recuo de arma do tipo canhão, por exemplo. Quando esse canhão solta um projétil, ele está perdendo quantidade de movimento, ele está jogando massa vezes aceleração, que é igual a massa do projétil vezes a aceleração do projétil. Portanto, vai existir uma força contrária no sentido contrário da saída do projétil, apontando ele para baixo aqui. Então, para evitar que esse rebote do canhão destrua a base, a gente coloca um sistema massa-mola aqui com um amortecedor criticamente amortecido. Isso faz com que ele recue da posição de equilíbrio e depois retorne para a posição de equilíbrio na maior velocidade possível sem oscilar. Agora vamos dar uma olhada em sistemas superamortecidos. Então eu tenho aqui aquela equação que a gente já derivou, que é a solução da equação do movimento, e a gente consegue simplificar ela bastante quando xi for maior do que 1. Para começar, a gente já sabe que se xi for maior do que 1, esse radical dentro da raiz quadrada vai ser um número positivo, portanto esse sistema não vai oscilar, né? Então, se a gente aplicar as condições iniciais, se a gente conhece o deslocamento inicial e a velocidade, a gente consegue determinar C1 e C2. Então, aplicando essas condições iniciais, então, a gente chega que C1 vai ser dado por essa equação e C2 vai ser dado por essa outra equação. E, portanto, a gente tem a solução, a resposta de um sistema para um sistema superamortecido escrito de forma explícita, quando a gente substitui C1 e C2. Vamos ver como que um sistema superamortecido se comporta. Aqui eu exagerei, eu coloquei um fator de amortecimento igual a 3,5. E a minha condição inicial desse sistema é um deslocamento inicial, com velocidade nula. Então, soltando esse sistema, ele volta para a posição de equilíbrio sem oscilar. Ele vai parar na posição de equilíbrio. Só que ele volta muito mais lentamente do que um sistema criticamente amortecido, né? Então, a principal diferença entre um sistema superamortecido e um sistema criticamente amortecido é que o criticamente amortecido é o que volta mais rapidamente para a origem. O superamortecido vai demorar mais do que o criticamente amortecido e essa demora vai depender do fator de amortecimento. Vamos dar uma olhada em outra condição inicial para o sistema. Então eu tenho o mesmo sistema superamortecido com um fator de amortecimento igual a 3,5 e agora a gente aplica uma velocidade inicial nesse sistema, apontando no sentido positivo de x, uma pancada, e vamos ver como que ele se comporta. Então ele sobe e volta para a posição original muito lentamente. Aí eu pergunto,
Qual a aplicação de um sistema superamortecido? Onde que a gente aplica isso? A gente tem alguns exemplos, né? Um dos exemplos bastante comuns é o batente de uma estação ferroviária, né? No final lá da linha ferroviária onde o trem para, estaciona, existe geralmente um batente como esse, e aqui existe um sistema massa-mola com fator de amortecimento bastante maior do que 1. Então, isso acontece porque é muito difícil parar um trem exatamente num ponto específico. Geralmente o maquinista sempre esbarra o trem nesse batente aqui. Então o papel do batente é fazer com que o trem saia da posição de equilíbrio, que é exatamente no ponto que o trem esbarra no batente. Então o trem comprime esse sistema e ele volta lentamente para a posição de equilíbrio. Um outro exemplo de sistema superamortecido é um amortecedor de porta, né? Esse amortecedor é um sistema massa, que é a porta, mola, que faz com que a porta volte para a posição de equilíbrio, e um amortecedor superamortecido, com fator de amortecimento maior do que 1, que evita com que a porta bata no batente e faça um barulho e acabe estragando a porta, né? Então esse sistema é o seguinte: quando a gente abre a porta, a gente está tirando ela da posição de equilíbrio, a gente dá uma condição de deslocamento diferente de 0. Quando a gente solta essa porta, ela volta lentamente até a posição de equilíbrio. Ocorre que depois de um certo tempo, esse sistema ele deixa de ser superamortecido e passa a ser subamortecido. Esse amortecedor aqui começa a se desgastar, e aí quando a gente abre a porta e solta, a porta vai e bate, né? Bate com tudo. Então isso significa que o sistema precisa ser regulado, ajustado. Também pode acontecer que esse sistema esteja mal regulado e o fator de amortecimento seja muito maior do que 1. De tal maneira que a gente abre a porta e ela nunca volta para a posição de equilíbrio. Ela vai estar sempre infinitamente perto, mas ela nunca chega até o batente da porta, ela nunca fecha. Isso significa que o Xi está muito maior do que 1. A gente tem que ajustar esse Xi dentro do sistema. Bom, vamos comparar então essas diferentes respostas, né? Em primeiro lugar, a gente tem aqui a resposta de um sistema não amortecido. A gente vê que esse sistema parte de uma condição inicial, ele oscila, mas essa oscilação nunca para, ela continua, ela não decai. Olhando para esse sistema, a gente já consegue dizer qual é a condição inicial dele. A gente sabe que ele vai ter um deslocamento inicial diferente de 0, ele não parte do ponto de equilíbrio, e além disso, a gente percebe que a derivada do deslocamento em t igual a 0 é uma reta inclinada. Então, esse cara aqui teve também uma condição inicial de velocidade, uma velocidade sendo aplicada para cima, uma pancada sendo aplicada para cima. Então, esse sistema é não amortecido. E uma outra coisa interessante é que a frequência natural desse sistema é ômega-n. O período natural, é o tempo que leva uma única oscilação, é dado por essa relação aqui. Bom, aqui estão as condições iniciais, e agora a gente tem aqui uma outra curva de um sistema subamortecido. A gente percebe que esse sistema é subamortecido porque ele vibra e decai depois de um certo tempo, né? Esse amortecimento aqui, esse fator de amortecimento corresponde a 0,2. E agora, se a gente for calcular o tempo que leva de uma oscilação para outra, a gente vai ter aqui tal d, que é o período amortecido do sistema. Se a gente comparar esse período amortecido com o período não amortecido, que é a distância entre dois picos desse sistema não amortecido, a gente vai ver que esse tal d ele é ligeiramente maior, esse tempo é ligeiramente maior que o período não amortecido do sistema. Por conta disso, a frequência natural amortecida é ligeiramente menor do que a frequência natural não amortecida do sistema. Bom, a gente já viu anteriormente que a frequência natural, a frequência natural amortecida, ela está relacionada com a frequência natural não amortecida do sistema por esse termo aqui baseado no fator de perda. Então aqui a gente consegue ver nesse gráfico como que a frequência natural amortecida se relaciona com a frequência natural não amortecida em função
do Xi, do fator de amortecimento. Portanto, quando eu tenho um fator de amortecimento zero, né, a minha frequência natural amortecida é exatamente igual à frequência natural não amortecida, porque ômega-d sobre ômega-n vai ser igual a 1. À medida que o Xi vai aumentando e vai chegando perto de 1, ômega-d começa a se distanciar bastante de ômega-n, né? A tal ponto que, quando o meu Xi é imediatamente menor do que 1, o meu ômega-d vai tender a zero. A frequência natural é igual a zero. E a gente já viu que um sistema criticamente amortecido, né, ele não oscila mais. Portanto, quando o Xi for igual a 1, o ômega-d vai ser igual a zero. Bom, em verde agora a gente tem a curva para um sistema criticamente amortecido com essas condições iniciais. Em todos os casos, as condições iniciais são as mesmas, né? Então a gente vê que ele decai, ele sobe porque tem uma velocidade inicial e tem um deslocamento inicial, e ele decai até a posição de equilíbrio. E agora a gente tem aqui um sistema superamortecido com fator de amortecimento igual a 3,5. A gente vê que basicamente, de novo, né, a diferença entre um sistema criticamente amortecido e superamortecido é o tempo que ele leva para voltar para a posição de equilíbrio. Então, um superamortecido demora muito mais tempo. Vamos discutir agora um pouco o conceito de decremento logarítmico. A ideia do decremento logarítmico é a gente ter uma ferramenta para tentar determinar o amortecimento do sistema a partir da observação do sistema. Se a gente conseguir medir a vibração do sistema, a gente consegue extrair, observando esse sinal, essa resposta do sistema, a gente consegue extrair o amortecimento. Essa é a ideia do decremento logarítmico. Então vamos supor que eu tenha aqui um sistema subamortecido e eu tenha medido a resposta desse sistema. Aqui a gente já percebe que esse sistema levou uma pancada, né, para cima, ele parte de uma posição inicial diferente de zero e, além disso, ele tem uma velocidade inicial sendo aplicada de tal maneira que ele sobe um pouco, oscila até parar. Então, se a gente quiser saber qual é, só observando essa medição do sistema, se a gente quiser saber qual é o fator de amortecimento, a gente pode usar a ideia do decremento logarítmico, dado por delta, que é simplesmente o logaritmo da amplitude do primeiro pico dividido pela amplitude do segundo pico. Então, x1 é essa amplitude aqui, é o valor do deslocamento nesse ponto. E x2 é o valor do deslocamento nesse outro ponto. Então, tendo isso, a gente consegue achar o delta. E a partir da ideia de envelope, a gente consegue achar essa relação do sistema. Então, a gente sabe que o decremento logaritmo também é dado por essa relação aqui. Então, se, por exemplo, eu tenho a frequência natural do sistema e tenho o período que a gente pode obter analisando esse gráfico aqui, eu consigo determinar o Xi, o fator de amortecimento do sistema. Eu posso ainda manipular essa expressão aqui e chegar nessa outra expressão ou nessa outra expressão. Bom, quando o meu amortecimento for muito menor do que 1, bem pequeno, essas expressões se reduzem a 2π vezes Xi. Portanto, o meu decremento logaritmo pode ser obtido a partir dessa expressãozinha aqui, né? Aí a pergunta que se faz é o seguinte: quão menor do que 1? Quando eu digo bem menor do que 1, a gente pode ter uma ideia disso a partir desse gráfico aqui, ó. Aqui a gente tem o decremento logarítmico em função do Xi, e nessa curva laranja a gente tem o decremento logarítmico plotado com aquela expressão que a gente deduziu no último slide, e agora a gente tem ela plotada com essa simplificação aqui. Então a gente percebe que quando o Xi é bem pequeno, elas se igualam, né? A partir do momento que o Xi começa a ficar um pouquinho maior, elas começam a divergir, e o que vale é essa expressão aqui para determinar o incremento logarítmico. Portanto, eu diria para vocês que se meu Xi for menor ou igual a 0,2, essa expressão aqui é válida, como a gente percebe aqui nesse gráfico. Bom, a gente determinou o delta a partir da diferença da razão de amplitudes entre dois picos consecutivos,
mas a gente consegue determinar o delta também pela relação de amplitudes entre picos separados por vários ciclos de oscilação. Então, por exemplo, se eu tenho esse primeiro pico como referência aqui, eu posso achar o decremento logarítmico olhando para o emésimo pico mais 1. M é o número de ciclos. Portanto, se eu quiser pegar o meu decremento logarítmico depois de 4 ciclos, eu tenho aqui 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Esse pico aqui é aquilo que a gente chama de x5, né? Porque contando a partir de 1, a gente tem x1, x2, x3, x4 e x5. Portanto, 4 ciclos, m, mais 1, 5. Então, isso é arbitrário, a gente pode usar a distância que a gente quiser em termos de ciclo para calcular o decremento logarítmico. Bom, resumo da aula de hoje, pessoal. Primeiro, a gente definiu amortecimento viscoso, a gente deduziu e resolveu a equação do movimento para um sistema amortecido de 1 grau de liberdade. Isso a gente fez levando em consideração o amortecimento crítico, fator de perda. A gente deu a definição de frequência natural amortecida, que é uma definição bastante importante. A gente olhou a resposta de um sistema subamortecido, a resposta de um sistema criticamente amortecido, e a gente analisou também a resposta de um sistema superamortecido. E, por fim, a gente analisou o conceito de decremento logarítmico.